Olá, eu sou Deise Vilas Boas, sou morfologista, professora associada de histologia do Departamento de Biomorfologia, vinculado ao Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Estou aqui para mais um vídeo, continuando uma série a respeito do preparo de amostras parafinizadas para análise em microscopia de luz. A gente sabe que hoje as amostras parafinizadas, elas servem também para biologia molecular, né, se forem bem processadas, mas o nosso curso aqui, enfim, é para a finalidade que surgiu, né, a parafinização de amostras, vamos dizer assim, que foi a microscopia de luz, né, microscopia de luz comum de campo claro. Então, a gente está aqui na quarta aula, a gente fez a primeira aula falando a respeito da coleta das amostras, da fixação e da clivagem. Depois a gente fez um segundo vídeo falando só da parte de descalcificação, a parte que se relaciona com o estudo dos chamados, né, tecidos duros, tecidos mineralizados. Então, é um vídeo à parte, né? E no vídeo 3, nós tratamos exclusivamente da parte de processamento, então a parte de desidratação, diafanização, infiltração e parafina. E, finalmente, estamos aqui no quarto vídeo dessa série para tratar da parte de emblocamento, né, a etapa que se chama de inclusão mesmo, incluir o material significa literalmente formar o bloco de parafina, né? E uma etapa onde a gente pode parar, né? A gente produz o bloco, pode parar, mas as próximas etapas seriam a microtomia e tudo que envolve a obtenção desses cortes, né? Então, a gente tem várias etapas aí, várias particularidades, até esses cortes estarem finalmente prontos para serem armazenados enquanto cortes, não? E isso é muito importante, porque, embora o material ele tenha uma duração considerável, né, sob a forma de blocos de parafina, então, até como eu falei no vídeo anterior, né, um prazo de validade indeterminado, se esse material estiver bem armazenado, sem umidade e sem temperaturas extremas, né? Muitas vezes a gente se encontra diante da necessidade de fazer os cortes imediatamente após o emblocamento, por várias razões, né? E muitas vezes é porque você trabalha com pesquisa e seu material de coleta é um material de banco, hospitalar ou de universidade, você precisa cortar esse material e devolver. Muitas vezes é porque você vai prosseguir de fato, né, nas várias etapas, porque trata-se de um diagnóstico do paciente, aí a gente tem o ambiente dos laboratórios de diagnóstico e também dos hospitais, e, enfim, porque você é um pesquisador e precisa desse experimento, desse resultado. Então, a gente vai falar de forma subsequente e a nossa conversa começa já já. Confecção dos blocos, microtomia e armazenamento dos cortes. Então, aqui é aquela revisão das várias etapas envolvidas, né? Aqui um resumo das etapas, eu sempre começo relembrando por onde a gente já passou nos vídeos anteriores, pedindo que, se você está chegando aqui agora diretamente nesse vídeo, sem um interesse particular nessa etapa, ou seja, você quer conhecer toda a parte de preparo das amostras do início, você precisa voltar para o vídeo 1, bom, se quiser, pode tratar de forma particular do vídeo 2, que é sobre descalcificação, mas seguramente você precisará assistir primeiro o vídeo 1 e o vídeo 3 dessa série, tá? Então, a coleta da peça é o primeiro passo, a obtenção da amostra, né, que precisa ser imediatamente fixada, se necessária, clivada,
Aqui a descalcificação com, se você for trabalhar, por exemplo, com osso ou com dente. E aqui toda a parte de processamento, que a gente chama de processamento, tratamos no vídeo anterior. E aqui, ó, a gente vai tratar hoje da parte de inclusão e microtomia. E a gente vai parar na confecção dos cortes, né? A parte de coloração, ela será tratada em um vídeo separado, assim como a parte de finalização do processo de montagem, né? E conservação das lâminas coradas e montadas, tá bom? Então, aqui mais uma vez o nosso bloco, o símbolo, né, do Laboratório de Histologia, de Tecnologia, o bloco de parafina. Aí aqui, a lâmina em posição no microscópio e a nossa fotomicrografia aqui, que é o nosso objetivo final. Aqui falando grosseiramente das etapas envolvidas na abordagem de hoje. Então, nós vamos confeccionar os blocos, né, aqui na abordagem de hoje. A gente vai partir daqui, seguindo da microtomia e armazenamento dos cortes. Então, aqui vai ficar parte de coloração e montagem para os próximos vídeos. Vamos seguindo. Então, o que a gente chama de inclusão, né, que é literalmente incluir o material, né, incluir ele na parafina líquida, fundida, é essa etapa aqui, onde a gente utiliza um molde. Vocês podem observar esse molde aqui metálico, mas a gente tem moldes de outros materiais, inclusive de silicone, por exemplo. A gente, inclusive, tem outros modelos de moldes metálicos, né, que não esse, moldes ajustáveis, né, de tamanho, enfim. E, por exemplo, os micrótomos mais antigos, né, a gente precisa incluir em moldes metálicos, né, com esse formato ou com formato ajustável. Bom, mas o que significa, de fato, incluir, né, o material e quais são os cuidados que a gente precisa ter nessa etapa? Então, eu vou falar aqui da inclusão manual, que é a realidade dos laboratórios de pesquisa, né? E, posteriormente, eu falo da inclusão com apoio de equipamento, que é mais a realidade dos laboratórios de diagnóstico e dos hospitais. Então, aqueles ambientes que trabalham com grande volume de amostras. Incluir o material significa pegar a amostra que foi impregnada em parafina, já foi infiltrada completamente, e posicionar essa amostra dentro desse molde, adicionar mais parafina líquida e esperar esse bloco endurecer. Mas será que é tão simples assim, né? Bom, é simples, mas requer uma série de cuidados, né? Então, eu vou falar aqui para vocês do cassete, que é um componente que vocês já conhecem desde a primeira aula, né, o primeiro vídeo dessa série, que é essa caixinha aqui plástica com esses espaços por onde os reagentes penetram, né, e que tem uma tampa de encaixe, tá? Então, lembrem-se que esse cassete e sua tampa armazenavam a amostra que estava infiltrada. Então, aqui a gente abriu essa caixa, essa tampinha, né? E aqui a gente está numa etapa já mais onde a gente posicionou a amostra, já fez previamente uma adição de parafina fundida nesse bloquinho. E aí a gente tem duas opções, né? Essas opções, elas estão relacionadas com o tipo de micrótomo que você tem. Então, eu vou mostrar aqui primeiro essas imagens e depois eu mostro as imagens que estão relacionadas com o micrótomo, para que vocês não tenham nenhuma dúvida a respeito dessa etapa. Então, a gente tem a opção de colocar um pouco de parafina no molde, posicionar a amostra
e adicionar o restante de parafina, né? E a gente tem a opção de fazer isso também, mas antes de adicionar o restante da parafina líquida, a gente posicionar um cassete e só depois finalizar a dispensa do restante da parafina líquida para que o bloco seja montado no próprio cassete, que é como a maioria dos, dos técnicos, professores, pesquisadores, alunos trabalham hoje, né? Quais são os cuidados que vocês precisam ter para se preparar para a etapa de inclusão? Bom, a gente precisa saber, ter uma ideia de quantos fragmentos de tecido a gente tem dentro do nosso cassete. A gente precisa escolher aqui o nosso molde. Alguns chamam de base mold. Então, esse espaço que vocês estão observando aqui, que é o espaço onde a amostra vai ficar, né? Ele precisa ser compatível com o tamanho da amostra, e a gente tem esses moldes de vários tamanhos, né, e formatos diferentes, tá? Então, é recomendado que fique um espaço entre 3 a 5 milímetros entre a amostra e a parafina. Então, vocês observam aqui o que foi gerado a partir de uma base com esse formato aqui e com esse tamanho, tá? Então, aqui a gente mostra nessa imagem a nossa baguncinha, né, da nossa mesa, trabalhando com essa etapa de inclusão, que é uma etapa que suja a mesa de parafina, etc. Mas, no final, tudo dá certo. Então, aqui a gente tem a amostra, né? Aqui já o cassete em posição, e aqui já o cassete em posição com bloco, já com a parafina solidificada, e aqui, finalmente, o bloco, já visto pelo outro lado, né? Como a gente está vendo aqui, pelo lado que seria o fundo do molde, né? Aqui. Então, a gente está aqui com essa amostra. Que é a nossa técnica, a Aline, do Laboratório de Histotecnologia do ICS-UFBA, a Aline Helenita, mostrando o bloco que ela acabou de incluir, um dos experimentos que a gente fez em 2019, incluindo amostras de sangue, né? Uma coisa muito especial que a gente fez. O sangue, geralmente, ele é estudado por ser um tecido em estado líquido, geralmente ele é estudado através de esfregaços, né? Então, a gente fez esse bloco, e vai ter um vídeo que eu vou falar sobre esse experimento, sobre os resultados desse trabalho, e qual o objetivo de se incluir em parafina sangue, né? E aqui a gente mostra para vocês uma caixinha onde a gente guardou os blocos, né, incluídos diretamente no cassete, porque esses blocos eles precisam ficar guardados, né? Então, se você não tiver uma caixa muito especial, você pode improvisar, aproveitar caixas de papelão, inclusive de lâminas de vidro, enfim, mas o importante é que esses blocos eles sejam identificados, e armazenados corretamente. Quando a gente trabalha com a inclusão no ambiente do cassete, a gente pode escrever diretamente com lápis, como vocês estão vendo aqui, né? A identificação da amostra. Quando você faz uma inclusão diretamente no molde, você precisará de colocar um pedaço de papel filtro com a identificação da amostra, né? De modo que, no finalzinho, de modo que fique, ao mesmo tempo, presa a parafina, mas transparente, para que você veja a identificação ali. O que você não pode é deixar de identificar essa amostra, né? Que isso aí seria realmente um grande problema. Então, aqui, com a chegada dos cassetes, com força total, a gente, entre aspas, eliminou essa necessidade de colocar o papel filtro, mas eu confesso que alguns laboratórios fazem as duas coisas, né? Por segurança. Então, colocam também aqui a identificação da amostra, além de escrever no próprio cassete, tá? Eu queria falar um pouquinho da infraestrutura para a inclusão manual, para que vocês observem
essa estrutura muito simples, né? E para que vocês que estão pensando em montar uma infraestrutura de histologia num espaço pequeno, com poucos equipamentos, para que isso também sirva de inspiração e que a gente saiba que é possível fazer, né? Claro, esse lugar precisa ter pelo menos uma ventilação, e ele não pode estar perto do fogo, porque a parafina, né, ela é inflamável. Mas observem a simplicidade desse contexto, né? Não dá para saber exatamente o que é que eles têm em termos de biossegurança aqui, mas é só para saber que muito já se foi feito e ainda é feito a partir de estruturas bem simplificadas como essa, né? Porque é o que se tem realmente para se trabalhar, tá? Então, observe que ele está paramentado aqui com cuidado, usando máscara, usando óculos de proteção, usando luva, que é uma coisa que, no caso do óculos de proteção e da máscara, uma coisa que muitas pessoas nem usam quando estão fazendo essa etapa, mas é só mesmo para falar da simplicidade de poder fazer, né? Sem necessariamente ter uma infraestrutura arrojada. Bom, esse slide, ele foi resultado de um workshop que nós fizemos em 2019, um projeto de extensão vinculado, e ele mostra, de uma forma resumida, como fazer essa parte de inclusão de forma manual, tá? Com pouca estrutura. Então, aqui a gente tem um ambiente interior à estufa, mostrando, né, a parafina em estado líquido aqui com os cassetes que estavam infiltrando, cumprindo o tempo de infiltração, que aí, enfim, estabelecido pelo protocolo em uso, mas as amostras suficientemente infiltradas. Então, aqui mostrando a coleta desse material, tá? No interior da estufa e o procedimento, quando você faz o procedimento manual, você precisa ser mais rápido, né? Muitos laboratórios costumam improvisar a estrutura de aquecimento necessária, né, para apoiar os moldes metálicos, enfim, para que a inclusão seja feita de forma correta sem a parafina solidificar, porque assim que você tira a parafina do ambiente da estufa, ela já começa a solidificar, né? Então, alguns laboratórios utilizam, a gente tem algumas questões, né, incluindo a ausência de controle de temperatura desses equipamentos. Então, precisa-se de muita experiência para fazer inclusão com esse equipamento sem queimar a parafina, sem danificar o material, e, ao mesmo tempo, ter esse jogo de cintura, porque é difícil fazer também sem aquecimento, né? E, enfim, essa amostra retirada, né, uma vez esse cassete aberto, essa amostra é muito importante que essa pinça ela seja a pinça que vai retirar a amostra, ela seja uma pinça aquecida, para que a amostra não cole na pinça. E aqui a gente mostra, só para que vocês vejam, né, como está vendo o aspecto dessa parafina, né, é muito rápido o processo de solidificação, e é por isso que é comum a gente utilizar estruturas metálicas de bules para fazer o derramar dessa parafina no molde, né? Como vocês estão vendo aqui, que ele está fazendo com um bule metálico, tá vendo? É mais fácil de manusear e mantém bastante a temperatura. Então, aqui a gente tem essa etapa, aqui a amostra já foi posicionada no molde, e aqui a gente já tem a aplicação, né, da base do cassete para ser incluído junto, a tampa não participa, a tampa do cassete, só a base, e aí depois a gente tem a dispensa do restante de parafina aqui para completar e formar o bloco, e aqui finalmente o bloco já retirado, né? Então o bloco ele solidifica, pelo menos ele deveria preferencialmente solidificar em uma base gelada, como nas centrais de inclusão a gente tem, né, uma placa fria, mas quando a gente não tem essa estrutura de uma central de inclusão, a gente não vai deixar de incluir nosso material por conta disso, né? Então, a gente monta uma estrutura ou com gelo mesmo, ou faz diretamente na bancada,
que é uma coisa que é mais demorada, mas que acaba funcionando também. Então, além do cuidado, quando você trabalha sem apoio de equipamento, com placa aquecida, né, e placa fria, no caso a placa térmica e a placa fria, quais são os cuidados que você precisa ter? Você precisa ter uma rapidez na retirada desse material para a bancada, porque se o material, na hora que você abrir essa amostra, esse material ele já tiver solidificado, né, na parafina de infiltração, então vai haver a formação de bolhas, né? Você vai ter um material mal incluído, isso tem uma série de problemas, incluindo o fato de que a amostra, por causa da presença dessas bolhas, né, entre a parafina que parcialmente aqui de infiltração já endureceu e que você vai adicionar, faz com que a amostra às vezes pule durante, né, a etapa de microtomia. Então, da mesma forma, se você deixar muito tempo aqui a amostra na parafina de infiltração, ou então você, como eu falei no vídeo anterior, você não monitora a temperatura dessa parafina de infiltração, você pode queimar a amostra e gerar uma série de danos para essa amostra, né? Danos térmicos mesmo, e também danos assim, de estruturas químicas que serão importantes nas etapas subsequentes, né, de interação com corante ou com anticorpo, se for para uma imunohistoquímica, e também gerar a retração desse material, né? Então, muita atenção para essas etapas aqui, para esse transporte, para essa temperatura da parafina. Então, o ideal é que esse transporte, essa base de metal, ela seja aquecida, né? Por isso que muitos laboratórios utilizam, quando não tem muita estrutura, esse equipamentozinho de centopeia para fazer. Pode ser, algumas pessoas também improvisam com agitadores magnéticos que tem placa de aquecimento, aí você até já consegue trabalhar de uma forma improvisada melhor, porque a maioria desses agitadores magnéticos eles têm controle de aquecimento, né? Mas o ideal realmente é que o ideal não, o fundamental, né, é que essa parafina da infiltração ela não solidifique nesse tempo, né, de retirada da estufa para cá, para essa bancada. Lembrando, isso foi comentado no vídeo anterior, que muitas vezes você para na etapa de infiltração, né? Então você vai precisar parar porque é um fim de semana, enfim, você não vai voltar para o laboratório, por exemplo. Então você retira o material de dentro da estufa, o material que está infiltrado dentro do cassete. Então essa parafina ela está solidificada ali, né? Quando você retorna na segunda-feira, por exemplo, para continuar o trabalho. Então você precisa de novo levar esse material para a estufa, para haver fusão da parafina e para que tudo seja feito da melhor forma, né? A amostra ela não pode esfriar. Da mesma forma como essa pinça tem que estar aquecida, né? Para a amostra não grudar, a parafina, né? Não grudar na pinça, se ela estiver quente. Se ela não estiver quente, corrigindo. Então, esses são os cuidados mais importantes e aqui a gente tem o que a gente consegue fazer a partir da inclusão manual. Então, não é difícil, é possível, tendo os cuidados, tudo dá certo no final. O que fazer se seu material ele não foi incluído corretamente? Você só identificar isso lá na frente. O material precisa ser reincluído. Mas isso, eu vou tratar desse assunto em um vídeo à parte, que eu vou falar só de problemas, de pepinos no laboratório de histologia, né, de histotecnologia, o que fazer para resolver. E um dos problemas mais comuns é esse, o material está com problema na inclusão e ele tem que ser reincluído. Então, a gente vai saber o que fazer na situação dessa. Bom, então aqui é o cenário ideal, que é a inclusão com apoio de equipamento, começando por esse equipamento que é bem simples mesmo, é uma mini central de inclusão, onde a gente tem aqui só mesmo um reservatório de parafina fundida, o dispensador de parafina, e aqui a placa térmica, né? Então, a gente não tem uma estrutura completa como a gente tem nas grandes centrais de inclusão, nas centrais modulares, né? Mas aqui já ajuda bastante, né? Porque você tem uma temperatura que é controlada da parafina, você tem uma coisa que é fundamental, assim, que é a proximidade do dispensador de parafina com a placa térmica, porque isso faz com que você consiga trabalhar com tranquilidade e evita completamente a formação de bolhas durante o processo. Então, para laboratórios que têm pouco recurso, que estão começando, é melhor trabalhar com uma mini central de inclusão
do que sem nenhuma, não? Mas aqui no ambiente de central de inclusão, começando aqui com uma mais antiga, eu vou relembrar o fato de que nem sempre a gente tem um fragmento só, né, no cassete, então a gente tem que estar atento a isso, né, a essa quantidade de material aí, e a gente tem que estar atento a uma coisa que é muito importante e que eu queria falar a partir de agora, que é a posição que você vai incluir esse material, né? Então, a gente tem uma posição de corte desse bloco e é muito engraçado, porque às vezes as pessoas que não têm muita noção das etapas envolvidas em histologia, enfim, chegam com o bloco e falam assim para a gente, mas eu quero que você corte assim, né? Eu quero visualizar o corte assim. E aí a gente fala, né? Mas isso já chegou com um bloco aqui, né? A gente não tem mais o que fazer. No sentido que você vai cortar um material, que consequentemente é como vai ser possível de ser avaliado, ele depende da posição que esse material foi incluído. E isso é especialmente importante quando você lida com amostras que são muito compridas, né? Ou então quando você lida com amostras que têm um trajeto das células principais ou de estruturas adjacentes que têm um sentido muito específico, como, por exemplo, acontece com o tecido muscular, né? Ou então com estruturas tubulares, como os intestinos. Isso acontece também, isso no contexto geral, né? Pesquisa e diagnóstico. No contexto de diagnóstico, por exemplo, nos hospitais, isso é uma coisa que antecede muito, né? Porque aí já depende da macro, já depende de algo que a gente trata em um vídeo à parte, né? Que é o vídeo só sobre a parte de macroscopia. Então, essa abordagem eu vou fazer nesse vídeo separado, tá? Porque determinados órgãos e determinadas neoplasias malignas, por exemplo, elas infiltram de uma forma muito particular. Então, a macro é muito importante. Então, não é só a questão de como o material vai ser incluído, né? Como o material vai ser cortado, né? Já lá numa etapa muito anterior. Então, quando eu digo é importante estar atento para a posição que o material vai ser incluído, porque isso vai determinar o que você vai conseguir visualizar, eu estou falando das amostras dentro daquele contexto de fixação e clivagem que a gente tratou aqui no vídeo 1, né? Isso é uma questão que já foi resolvida lá na clivagem, tá? Então, é muito importante a forma também como os cortes de pele são incluídos, né? Para que seja possível visualizar aquela estrutura mesmo, né? De epitélio, né? De epiderme e derme. Então, toda vez que você estiver diante de um desafio que seja de pesquisa, é muito importante conversar com com o técnico de tecnologia, conversar com os coordenadores de laboratório de tecnologia, as pessoas que trabalham com isso no dia a dia, para que a parte de secção desse material, não só a secção do corte em si, né? Estou falando da secção da amostra, clivagem, enfim, tudo que esteja envolvido na etapa de macro, seja feita de forma correta, que você não venha inviabilizar a sua análise, né? Então, órgãos tubulares também, como os intestinos, a gente tem umas particularidades durante a inclusão. Então, isso depende da estrutura do órgão, tecidos, enfim, em questão, e também do objetivo da análise, tá? Mas isso é muito importante de ser discutido com antecedência, né? Que não se deixe para que o técnico decida sozinho. Muitas vezes ele precisa da opinião de quem vai analisar o material, especialmente nos ambientes de pesquisa. Então, as centrais de inclusão, elas são marcadas por uma estrutura de dispensa de parafina e de placa fria, né? Essa placa fria, ela facilita muito esse material ele seja posicionado inicialmente, porque quando você tem uma estrutura de placa fria, você consegue cobrir a base, né, do molde metálico e com a parafina fundida, você consegue fazer isso na placa térmica, né?
sem risco de haver solidificação, então não vai ter zero bolha. E você faz um primeiro ajuste da amostra ali para fixar ela, e muitos técnicos gostam de colocar imediatamente na placa fria, né, para selar mesmo a posição da amostra, para que ela não corra no molde, né, antes de fazer o restante de incremento de parafina. Então, dá um choquezinho ali, faz a dispensa da parafina, coloca um pouquinho só na placa fria, e aí, quando ela tá, né, começa a ensaiar a parafina se solidificar, você vem com o cassete, né, sem pressionar, muito importante, a gente não pode pressionar aqui a amostra, nem com a pinça aquecida, nem com esse cassete, a gente faz apenas, né, sem fazer compressão, sem fazer pressão, a gente apenas posiciona e depois a gente vem com o dispensador de parafina ali e adiciona o incremento de parafina necessário. Então, a gente vai fazer um vídeo também mostrando na prática como fazer isso. Aqui a gente está falando no ambiente de uma aula, né, para que vocês visualizem com clareza o que é que acontece durante a etapa de inclusão. Então, aqui, as centrais modulares, aqui uma grande central, né, com trimodular, né, 3 módulos. Então, às vezes, a gente precisa... Uma central de inclusão é suficiente no laboratório, tem grandes laboratórios que trabalham com mais de uma central, isso realmente depende da necessidade de cada um, mas se puder trabalhar com placa fria, com placa térmica, é o ideal, né? Aqui a gente tem um modelo bastante arrojado, né, de uma marca alemã, da Leica. É uma central cara. Aqui a gente tem a estrutura com um cassete amarelo, como vocês podem observar, em posição, dispensador de parafina, um equipamento bastante elegante. E a gente precisa também fazer um acabamento dos blocos, né? Depois que esse bloco ele solidifica, né? Então, a gente precisa tirar a parafina das laterais para ficar tudo perfeitinho. Essa parte aqui essa lateral aqui, ó, dos cassetes, tá vendo? A gente precisa vir com uma navalha, com uma faquinha, uma navalha cega e retirar esse material aqui, para que de forma que esse bloco ele fique perfeitamente ajustado no micrótomo, tá certo? Então, as centrais, às vezes, elas trazem também, as centrais, a estrutura para tudo, né? Tem a estrutura de fazer o aquecimento das pinças, né? Então, você consegue colocar várias pinças em aquecimento simultaneamente. Então, é um equipamento muito interessante. E aqui uma imagem mostrando finalmente os blocos. Aí os blocos que são bem incluídos, eles saem com facilidade. E aqui mostrando uma coisa que é muito comum, né, de acontecer, que é a inclusão de várias amostras dentro de um único bloco. Então, por diversas razões a gente pode fazer isso, ou em outras situações, não é necessariamente por economia, né? Em outras situações a gente vai precisar incluir as amostras separadamente, mas isso também vai ser discutido mais lá na frente, quando a gente estiver falando em um vídeo separadamente da parte de ensino em histologia. Bom, em relação à microtomia, que seria cortar esse bloco, né, e produzir os cortes que a gente chama de cortes finos, que são os cortes para esse ambiente de microscopia de luz. Então, o que a gente precisa estar atento? Precisa estar atento que, quando esse material for observado no microscópio, ele vai precisar ser suficientemente fino, né? Esse corte, ele vai ter que ser suficientemente delgado para permitir adequadamente a passagem de luz, senão nada feito. Então, a gente tem um controle de espessura
nos micrótomos, aqui eu trouxe o exemplo de um micrótomo antigo e aqui o exemplo de um micrótomo moderno, que é o que a gente tem no nosso laboratório. E aqui o bloquinho, né, de modelo antigo, esses mais modernos, eles têm adaptadores para blocos em cassete e outros blocos. O importante é o bloco estar posicionado, porque uma das coisas mais prejudiciais dentro do laboratório de histotecnologia é a ausência de ajuste desse bloco no micrótomo. Isso gera diversos transtornos no corte. E aqui a gente tem os destinamentos desses cortes, né? No caso, se for para a parte de imunohistoquímica, que é muito comum tanto para diagnóstico em hospitais, laboratórios, né, públicos e privados, enfim, e muito utilizado também no ambiente de pesquisa, o ideal é que esse corte ele seja mais fino, né? Quando a gente trabalha no ambiente de colorações, sejam colorações de rotina ou colorações especiais, a gente consegue, se o tecido for duro, desculpem, se o tecido for mole, a gente consegue fazer bem com corte de 5 micras, né, de 5 micrômetros. Então, o micrótomo ele tem um ajuste por micra da espessura que você deseja. Então, o que acontece? Por que nem sempre a gente consegue, por exemplo, cortar bem em duas, né, 2 micras, 2 micrômetros? Bom, primeiro porque nem todos os micrótomos cortam em 2 micras, né, em 2 micras, e segundo que nem todos os técnicos e alunos eles têm habilidade para cortar bem com essa espessura. Então, se você trabalha em uma faixa de 3 a 4 micrômetros, que aí com certeza seu micrótomo vai conseguir fazer, enfim, você já faz bem uma imunohistoquímica, né? Porque em algumas situações de colorações a gente precisa que o corte seja um pouco mais espesso. Então, geralmente, tecidos que sofreram descalcificação, a gente costuma cortar eles um pouco mais espessos, né? Então, existem muitas particularidades que também vão ser comentadas em um vídeo à parte sobre como trabalhar com tecido ósseo, né, experiência, os principais problemas envolvidos, mas um dos principais problemas é quando quando a amostra a amostra infiltrada, ela não se compõe completamente durante a inclusão e a gente fica uma amostra meio que pulando, né, na hora do corte. Às vezes a amostra ela fica meio esfarelada. Então a gente tem algumas particularidades do processo de descalcificação que influi e que o problema aparece na etapa de microtomia. Então, geralmente, quando a gente trabalha com materiais mais espessos, a gente tende a fazer esse corte mineralizado, esse corte mais espesso, tá? Para as colorações. E consegue visualizar bem, né? Mesmo em 7 micras. Isso aqui é um aspecto de uma tira que a gente chama de tecido, mostrando para vocês como o tecido ele sai enrugado. Então, aqui a gente está vendo com bastante aproximação e clareza. Uma coisa importante, especialmente no ambiente de pesquisa, é ficar atento para quando é necessário que esses cortes eles sejam ordenados. Daqui a pouco a gente vai falar de cortes seriados. Então, isso é uma coisa que implica dentro do ambiente de pesquisa e que implica também lá dentro do laboratório, né? Porque nem todas as pessoas têm habilidade de fazer isso. Ter certeza, né, que esse veio antes desse, que veio antes desse. Isso quando a gente está ali trabalhando, né, valendo mesmo, né, no mundo real, na situação de vida real, nem sempre é tão simples assim como a gente está vendo aqui, a tirazinha saindo e tal, e a gente vai pegar, mas isso é uma coisa muito importante. Eu gosto dessa imagem porque ela mostra aqui o bloco em posição, né? Como eu havia comentado anteriormente, e essa tira está muito bonita, né? Essa tira de tecido. Tá? Uma amostra está aqui na parte central, como vocês podem observar. Então, uma vez que essa tira de tecido ela está produzida, aqui vocês estão vendo uma tira bastante enrugada, né? Então,
Uma das coisas que a gente tem que fazer no início é o que a gente chama de desbastar o bloco, né? Cada vez que você pega o bloco, você tem que fazer um ajuste, né? Mesmo, de paralisação desse corte, e a angulação tem que estar perfeita, porque senão nada feito em relação à qualidade dos cortes. É uma das coisas que implica também essa angulação, né? Então, a gente faz o desbastezinho inicial e até ficar assim, perfeito, como vocês estão vendo, né? Muitas coisas precisam ser ajustadas. Então, é por isso que é muito importante que vocês tenham o cuidado de, principalmente quando a amostra é muito pequena, ela é muito exígua, né? E ela vai uma amostra muito preciosa se obter o ambiente de pesquisa, ou então biópsia mesmo de um paciente, precisa-se, assim, obter o melhor de um bloco, né? Vou cortar, hoje eu só vou precisar de 2 fatias, então eu vou cortar 2. Aí semana que vem eu vou cortar mais 2. Daqui a um mês eu vou cortar mais 2. Ao invés de ter cortado logo 6, 8, 10 fatias na primeira vez, então cada vez que você novamente vier posicionar o bloco aqui, você vai ter que fazer o desbaste, né? E você vai não só comprometendo a amostra, aí é o problema, né? Como você leva tempo fazendo isso, né? Então é muito importante que a gente tenha essa otimização na hora de realizar os cortes, né? Bom, e essa etapa, que se chama etapa de distinção, ela é uma etapa muito importante, porque como os cortes eles saem enrugadinhos, a gente coloca eles, né, aqui num ambiente de banho-maria histológico, em torno de 40 graus, embora algumas pessoas trabalhem até com água a temperatura ambiente, né, mas em geral se trabalhar com água aquecida, esses cortes eles vão estirar. Então, a gente tem alguns cuidados nessa etapa, como, por exemplo, pegar a amostra pela ponta, porque ela é muito fina. Se você pegar aqui, você vai furar. Então, você tem que pegar o mais, né, na periferia aqui dessa tira de tecido que você possa pegar. Então, uma vez que esses cortes eles já foram estirados, né, já sofreram o seu processo de distensão, a gente vai fazer o procedimento de coleta, né? Então, eu não gosto de trabalhar com lâminas que não sejam identificadas, isso gera muito transtorno no laboratório, especialmente quando você precisa trabalhar com cortes seriados, né? Então, o ideal é que realmente você trabalhe com lâminas que tenham a ponta fosca, para que você possa escrever pelo menos um rascunho da identificação antes de etiquetar essas lâminas, né? Então, aqui é justamente isso que a gente está tentando mostrar. E esses banhos histológicos, eles têm essa aba larga, justamente para já apoiar a lâmina, né? Então, são equipamentos simples, né, de baixo custo, e que tem esse design que atende ao que ele se propõe. E aqui a gente tem uma situação de angulação dessa lâmina, mostrando, simulando, né, uma situação de coleta desse corte. E a gente precisa ter uma série de cuidados nessa coleta, né? Então, a gente precisa... Bom, entre você ter uma lâmina aqui sem nada, né, só com a sua ponta fosca para você identificar, e você ter os cortes lá flutuando já, e você ir lá e literalmente pescar o corte, que é o que a gente chama, né? Por isso que a gente chama etapa de coleta ou pescagem, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, né? Então, tem um jogo de angulação durante a coleta, que os alunos eles até aprendem bem rapidinho, né? Geralmente, a gente treina os alunos com um bloco de parafina que não tem amostra dentro, né? Então, para essa etapa, é uma etapa que ela precisa ser muito bem treinada. Por quê? Porque os cortes eles precisam estar centralizados na lâmina, e eu vou explicar para vocês já já a implicação dele não estar. E também porque a gente simplesmente tem um pouco da lei do tudo ou nada, porque não existe a possibilidade de corrigir. Se você fizer uma pescagem assim, esse corte ele não vier estirado, né? Então, simplesmente a gente vai ter um tecido de baixa qualidade ou até mesmo perder aquele corte, né? Então, a gente tem, principalmente quando a gente usa parafina comum, então a gente tem uma questão mesmo de eletricidade estática, né, que envolve desequilíbrio de carga elétrica, que é da parafina mesmo, deste material,
E a gente tem também uma questão que são as cargas teciduais, né? As cargas da superfície celular, né? Então, isso é muito importante. Isso vai implicar, inclusive, nos experimentos de imunistoquímica, a gente vai falar, quando a gente vai falando de imunistoquímica, a gente vai falar sobre como essa lâmina, por exemplo, ela precisa ser previamente tratada para receber esse corte. Aqui eu não estou falando sobre isso, porque aqui a gente está em um ambiente que presume-se seria mais para coloração, mas é muito importante dizer isso para vocês, né? Se esse material fosse para imunistoquímica, essa lâmina ela tinha que vir pré-tratada, ou com carga, né, mesmo já comprada, carga industrial, ou então ela precisava ser tratada com um material que a gente chama de silano, geralmente é o que a gente usa para imunistoquímica. Existem outros adesivos que são para a imunistoquímica convencional, a gente usa muito silano. Em ambiente de cultura, enfim, imunofluorescência, com material fresco, se usam outras formas, né, de promover essa adesão desse corte nessa lâmina de vidro, sem que isso corte, né, sem que esse corte caia nas etapas subsequentes. Então, muita atenção também para essa etapa de coleta, para o que esse corte vai servir e para o que está envolvido aqui nessa coleta, né? Então, em termos de dobra, não vai assim, imagina, você tem um corte de, sei lá, de 3 micrômetros, né? Então, não existe nenhuma possibilidade desse material cortado, ele tem uma dobra e você conseguir depois ajeitar isso com uma pinça, ou seja lá com o que for. Simplesmente você vai fazer um rasgo, um furo nesse corte, nesse tecido. Então, dessa forma, a gente precisa trabalhar com segurança em um movimento único, e não é difícil. Talvez vocês pensem assim, a gente falando que seja, mas de fato não é. Então, é algo que é só treinar, que vocês vão fazer isso com muita tranquilidade. Uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, observem essa amostra aqui, ó, essa parte aqui, tá vendo? Mais translúcida seria a amostra e a parte aqui mais opaca seria a parafina. Quer dizer, tudo está parafinado, né? Mas eu digo a parafina que não interessa, que quando a gente for tratar essa amostra aqui, a gente vai remover essa parafina toda. Então, vocês observam que essa coleta, essa pescagem, ela foi feita de tal forma que a periferia aqui da amostra está muito próxima à periferia da lâmina. Então, isso, você vê que está torto aqui, tá vendo? Ó. Então, o ideal é que não seja feita dessa forma, é que, de fato, a amostra esteja centralizada, porque em muitas situações vocês vão precisar de fazer a utilização de uma caneta hidrofóbica, contornando aqui esse corte, para segurar reagentes, né, como acontece, por exemplo, nos procedimentos de imunistoquímica. E se você tem a amostra aqui, ó, colada na periferia dessa lâmina de vidro, você tem duas opções. Ou você vai ter que passar a caneta hidrofóbica por cima da sua amostra, isso é um grande problema, porque o reagente ele não vai contemplar a periferia da amostra, que é, né, a caneta hidrofóbica justamente repele, né, o reagente. Ou então você não vai colocar a caneta hidrofóbica nessa região para preservar a amostra e o reagente vai escorrer por essa lateral. Então, bom, vamos dizer que essa lâmina fosse para uma coloração HE. Não ia ter grandes problemas, né? Mas se isso aqui fosse para uma imunistoquímica, a gente teria. Então, evitem realmente fazer coleta de cortes assim, tortos, né? Procurem sempre centralizar. Aqui a gente tem um aspecto, né, de uma lâmina. Aqui eu queria falar só da indicação dos cortes seriados. Daqui a pouco a gente discute os aspectos de secagem dessas lâminas, né? Embora aqui elas já estejam secas, né? Mas eu quis trazer isso para frente porque quando você decide que o corte vai ser seriado, enfim, aquele experimento ali está sendo feito e o corte ser seriado é fundamental. E em que situação o corte seriado é fundamental? Bom, por exemplo, quando você está trabalhando no ambiente de sistema nervoso central e você vai aprofundando esse corte e você vai vendo, inclusive, que vai modificando, né? Então, porque você quer olhar nas camadas, né? Nas diversas camadas. Então, isso é uma situação em que você vai querer ver cortes seriados, né? E ver cortes seriados na ordem, porque, né,
tem estruturas que só vão aparecendo a partir de determinadas espessuras, não é? Então, isso o pessoal que trabalha com o sistema nervoso central e trabalha com Hatha e Camundongo passa muito por essas necessidades. É uma outra situação. Quando você trabalha com, falando agora de amostras humanas, quando você trabalha com neoplasias malignas, tumores sólidos, né? E você precisa analisar o microambiente tumoral ali. Então, você tem uma heterogeneidade grande, né? Tanto do ponto de vista das células tumorais quanto desse microambiente ali, em diversas regiões do tumor. Então, é muito importante que você saiba exatamente onde você está ali, né? Principalmente se você vai estudar marcadores diferentes, né, em pacientes diferentes de forma comparativa. Então, essa é uma outra indicação também para cortes seriados, né? Então, se o corte vai ser seriado ou não, e você precisa estar dentro do planejamento ali do que está sendo feito, isso está relacionado com a etapa de microtomia. Então, é por isso que, embora o corte esteja seco, eu esteja falando já sobre isso, até mesmo de secar a lâmina aqui na nossa videoaula, tá certo? Então, prestem atenção, porque o técnico vai precisar trabalhar com muita destreza ali, ou o técnico ou o aluno, durante a coleta dos cortes, eles vão ter que estar em ordem ali no banho-maria, né? Então, é tudo muito rápido, essa coisa de pegar o corte e colocar ali, e não estar com as lâminas previamente identificadas, né? Em ordem numérica, e pegar tudo sem comprometer essa ordem, isso exige destreza manual e experiência. Bom, então esses cortes, eles ficam molhadinhos, né? Assim, você pega ele, eles não ficam assim, como vocês estão vendo aqui, né? Então, eles ficam todos molhados e a gente tem que secar esses cortes por duas razões. Primeiro, porque realmente, de fato, para armazená-los, a gente vai precisar guardar eles secos, né? Se for o caso de guardar, como é na maioria das situações, a gente não prossegue com a coloração assim no mesmo dia, né? Imunohistoquímica, né? Mas tem uma coisa que é muito importante e que tem a ver com o que eu falei mais lá atrás, que é a questão da aderência desse tecido na lâmina, né? Então, existe um incremento de adesão que a gente chama, quando essa lâmina ela é secada no ambiente de estufa, né? Então, aqui eu estou grifando para mostrar para vocês umas molinhas prendendo as lâminas, secando dentro da estufa, né? No nosso laboratório aqui de histologia do ICS UFBA, a gente tem estufas separadas, né, para a parte de parafina de impregnação e inclusão e para a parte de secagem de cortes. A gente não faz no mesmo ambiente, mas aqui é o laboratório que eu trabalhei no meu mestrado, que é lá no UFRJ, onde a gente tinha uma estufa só para essas duas funções e a gente conseguia fazer também. Essas lâminas, elas podem ser secas ou em pé, ou na posição vertical ou na posição horizontal, enfim, e também existe uma série de protocolos, né? Então, isso aqui é uma mera sugestão de 1 a 2 horas por 60 graus, alguns laboratórios não deixam em temperaturas abaixo de 60 graus, por um tempo maior, e tem laboratórios que deixam a lâmina secar acima de 60 graus, né? Inclusive por tempos curtos, preferem, né? Às vezes a 70 graus, às vezes a 80 graus. Então, os mais conservadores preferem não passar muito da temperatura de 60 graus, 70, para a secagem dos cortes, principalmente quando esses cortes vão seguir para a imunohistoquímica, né? Porque envolve a adição de anticorpo primário, que vai se ligar a secundário, e a gente tem aí reações de alta afinidade que dependem de muita preservação dos sítios antigênicos, e isso está relacionado com todas as etapas, então, tudo que envolve temperatura a gente é mais cauteloso, né? Mas a verdade é que essa adesão ela precisa ser incrementada nessa etapa de secagem dos cortes, e eu queria chamar a atenção de vocês para o monitoramento dessa etapa, porque eu já vi muitas vezes, né, o aluno ali de pós-graduação, enfim, técnico não faz isso, né? Fica mais atento, mas é muito comum quem está no ambiente de pesquisa, que faz mil coisas ao mesmo tempo, às vezes, esquecer a lâmina secando de um dia para o outro, simplesmente aparece para pegar uma semana depois.
Então, isso é muito prejudicial, né? Porque você tem ali, enquanto dentro do bloco de parafina, o seu tecido está protegido, né? Da ação oxidativa, assim. Então, ele não está em contato com o ar direto. Mas, a partir do momento que você corta, você faz um corte tão pequeno, né, gente? 4 micras, 5 micras, que é essa espessura, às vezes 3 micras, imunohistoquímica, e você deixa esse tecido ali, simplesmente dentro da estufa secando, mesmo com a estufa desligada, você tem você pode ter uma oxidação muito grande e um dano desses sítios antigênicos e pode até mesmo inviabilizar o seu experimento de imunohistoquímica, né? Gerar resultados estranhos, né? Falsos negativos, backgrounds generalizados. Então, muito cuidado, porque secou a lâmina, vocês precisam recolher esse material, deixar esfriar na temperatura ambiente e quanto antes vocês precisam armazenar. Então, depois que o material é retirado da estufa, essas lâminas secaram, elas têm que ficar sobre a bancada, abertas ainda em bandeja, só o tempo mesmo de atingir a temperatura ambiente, tá? Então, logo assim que atingir a temperatura ambiente, essas lâminas elas devem ser guardadas em caixas porta-lâminas apropriadas, identificadas. Então, às vezes a gente fica em um cenário muito ideal, né? Ai, quero fazer uma etiqueta muito linda e acaba não fazendo nada, isso é um grande perigo. Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que a gente pode escrever com uma canetinha mesmo, né? Apropriada aqui, contanto que não seja permanente, identificar aqui provisoriamente essa caixa e depois vem com a etiqueta bonita. Mas o importante é ficar identificado, né? O ideal é que o nosso laboratório de histologia, histotecnologia, enfim, ele seja organizado. Então, tudo precisa ser muito identificado. E aqui, finalizando, eu queria falar com vocês da parte de armazenamento a médio e longo prazo desses cortes, né? Óbvio, semana que vem eu vou corar, vou fazer uma imunohistoquímica, semana que vem tudo bem, pegue sua caixa com suas lâminas e deixa ali na gavetinha, no laboratório, enfim, só protegida mesmo de extremos de temperatura e de umidade. Mas você não, eu só vou fazer imunohistoquímica daqui a 2 meses, 3 meses. Eu tive que cortar muitos cortes porque eu precisei pegar o bloco lá no hospital, né? O Comitê de Ética em Pesquisa liberou essa coleta, eu peguei, mas eu tive que rapidamente cortar e devolver, porque outros pesquisadores vão precisar, enfim. Então, quando não se trata de uma questão de diagnóstico imediato, assim, que você vai precisar guardar esses cortes por alguma razão, então você precisa escolher se você vai embalar essa caixa porta-lâmina a vácuo ou se você vai congelar. Lembrando que algumas pessoas fazem as duas coisas, né? Mas se você escolhe, por exemplo, congelar seus cortes, e o freezer mesmo comum, desculpem, na verdade é menos 20, né? Aqui está faltando menos 20 graus, ou pode ser também no congelador, né? Numa geladeira duplex, a parte do congelador, em cima ou embaixo, onde fique localizado. O importante é você guardar seus cortes. Então, do jeito que suas lâminas estão, mesmo com esse aspecto aqui, ó, só que identificadas, é claro, aqui não estão identificadas, mas era para estar. Então, você vai guardar esses cortes, tá certo? Só guardar mesmo, não precisa embalar em nada, não precisa nenhum tipo de proteção. Agora, se você embala essas lâminas, essa caixa porta-lâmina a vácuo, ela consegue suportar mais fora do ambiente do freezer, né? Então, essa é a recomendação que eu queria fazer para vocês, especialmente quem trabalha com ambiente de imunohistoquímica, isso é muito importante, como armazenar a médio e a longo prazo esses cortes, tá? Então, não tem problema formar cristal de gelo em cima das lâminas, isso não vai implicar em nada. A única coisa que vai acontecer é que no dia que você for fazer o experimento lá no futuro, seja de coloração, seja de imunohistoquímica, enfim, o que seja, você vai tirar essas lâminas do congelador, do freezer, e vai deixá-las atingirem a temperatura ambiente, né? E deixa algumas poucas horas ali para você iniciar a etapa de desparafinização. Só isso. Mas é muito importante conservar adequadamente esse material para que ele não se danifique ou para que ele dê falsos negativos. Então, aqui a gente termina mais uma videoaula. Os cortes, eles também são uma etapa onde a gente pode parar, né? Pegou nossos cortes, armazenou corretamente, ok. E no próximo vídeo, a gente vai
para a etapa de coloração. Então, tudo que a gente precisa fazer antes de adicionar o corante, ou os corantes, né, propriamente dito, e até montar essas lâminas e ter um material ali permanente de observação, como a gente tem os bancos de lâminas nas disciplinas de histologia e de patologia das universidades. Tá? Então, até o próximo vídeo de colorações. A gente encerra aqui o nosso vídeo de hoje. Tchau!